Olá, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com todos vocês. A gente está muito feliz aí de falar sobre Logtech, um tema que a gente gosta bastante. E eu acho que uma das áreas aí, né, da economia que foi bem demandada durante todo esse processo aí da pandemia, as pessoas mais em casa, com a necessidade de que tudo chegasse bem, chegasse rápido, uma experiência boa. Então, acho que esse papo aqui tem bastante novidade, bastante conteúdo, né, de tudo que a gente viveu e vem vivendo aí nesses últimos meses. Eu estou muito feliz de estar aqui, então, tanto com o Patrick quanto com o Fernando. Acho que vai ser uma troca bem interessante. Eu vou até, inclusive, começar aqui, né, fazendo, acho que, um comentário justamente da própria questão da pandemia, né? Acho que escutar primeiro aí do Patrick, depois do Fernando, como que foi para vocês esse processo, né, em que o e-commerce, o varejo, food delivery, enfim, todas as frentes aí que cresceram muito, né, o volume de transações e necessariamente também o volume de entregas, né? As pessoas acabam pedindo online, mas a entrega acontece no mundo real, offline. Como que foi esse processo para vocês e, principalmente, como que inovação, tecnologia ajudou vocês a suportar essa curva, né, esse movimento tão acelerado que a gente passou aí? Legal, Roberto. Obrigado aí pelo convite. Obrigado, pessoal da Liga, por nos convidar aqui para a gente bater esse papo. Prazer aqui estar com você e com o Fernando, dois experts aí no assunto. Mas, assim, acho que esse momento que nós passamos e ainda estamos um pouco presentes nele, ele trouxe clientes mais exigentes, né, e mais ansiosos, acho que você usa essa palavra. Mas eu cheguei a perceber que nem sempre o cliente sabe exatamente o que ele quer, né? A gente vem muito falando, tem que entregar rápido, mas nem sempre isso é a receita que vai trazer aquele valor que a gente espera para o cliente. Então, acho que nós, executivos do setor, que temos que ditar o ritmo e mostrar exatamente ali para o cliente o que faz sentido, o que é bom para ele mesmo. E, assim, comparando a nossa Brasil com o resto do mundo, acho que em relação à tecnologia, a gente está muito bem servido, né? As empresas brasileiras estão dando show aí globalmente, né? Mais unicórnios aparecendo cada vez mais, mais valor gerando para a sociedade. Então, acho que isso tem sido super positivo. Eu tive no Vale do Silício antes da pandemia e a gente pôde fazer um benchmark do que nós temos no Brasil versus o que eu comparei lá com os produtos de Logtech. E, cara, assim, é muito, muito próximo, é muito parecido. Eu acho que vale a gente entender cada vez mais o nosso próprio mercado e atender ele da melhor forma. Acho que esse é um pouco do caminho aí. Legal, muito legal. Ouvir um pouquinho aí você agora, Fernando. Olá, pessoal. Primeiramente, muito obrigado aí pela oportunidade, né, de apresentar um pouquinho do que a gente está fazendo, um pouquinho sobre a nossa visão também. Agradeço aí, Roberto, Patrick, também a Liga aí também por todo o espaço. Eu tenho uma linha acho, muito parecida aí com o Patrick. Acho que primeiro, né, até um pouco como tese, né, do nosso negócio, um pouco pensamento mesmo de quando a gente fundou a Elo, a gente viu, na verdade, um movimento que já está acontecendo há algum tempo, né, de você ter uma penetração maior, né, do online. Isso não é um movimento novo, ele certamente se acelerou e existem diversos números aí no mercado. Tem gente que fala que a gente está chegando a 10% aí de penetração, tem gente que fala que é 8%, 10%, enfim. Parece que a gente teve uma mudança, uma aceleração bastante relevante, e o que a gente enxerga para o futuro é que isso deve crescer ainda mais, né? Olhando para outros países, a gente já sabe que Estados Unidos e Europa já estão em outros patamares, né, de penetração online, 20%, 25%, 30% também, números que cada um fala uma coisa, mas a gente sabe que eles estão múltiplas vezes na nossa frente, né? China nem se fala, 40%, 50%. Então, esse já é um efeito que vem acontecendo, vai acelerar, e o que a gente vê como maior desafio é que a logística, o e-commerce tem ficado mais complexo, né, com mais exigências, como o Patrick falou. Clientes querem mais, não só velocidade, eles querem visibilidade, eles querem participar do processo, eles querem poder interagir, e a gente vê um movimento muito forte também, que apesar dos clientes também não saberem exatamente o que eles querem, eu super concordo com isso também, né, que o Patrick comentou,
mas eles querem mais experiências, querem se sentir bem, e acho que a logística faz cada vez mais parte, ela passa a ser um promotor da experiência, e não mais apenas o mal necessário, né? Pô, a logística está ali para melhorar a experiência, não para simplesmente entregar o produto e acabou, né? Ela tem tanto o poder de promover uma nova compra, como ela tem também o poder de destruir a experiência como um todo. Então, a gente vê uma mudança também de comportamento nos e-commerce, aliás, até expandindo não só e-commerce, mas também indústrias de maneira geral, de que logística tem que fazer, sim, parte do ciclo do pedido como core da experiência, né? Então, a gente vê um movimento de empresas olhando com mais carinho, tentando se diferenciar e não apenas entregar, mas tentar fazer isso como core da sua experiência para o seu cliente, seja um B2B, seja um B2C. Muito legal ouvir. Acho que a gente viveu processos similares aqui, né? Eu penso, quando começou a pandemia, de repente, muitos restaurantes, né, que ainda não adotavam o delivery, por exemplo, se viram na necessidade de se digitalizar, né? Seja na elaboração de cardápio e poder fazer a tomada de pedido online, mas também, de repente, eles não tinham, né, uma rede de entregas, eles não tinham essa operação dentro da natureza do negócio deles. E aí o quão relevante, né, foi oferecer esse tipo de solução no momento em que o delivery passou a ser o único canal de vendas, né? Em muitos momentos, né, nem mesmo retirada nos restaurantes era possível. Então a gente ficou muito feliz de alguma forma de poder servir, né, a todo esse mundo aí de restaurantes, tentando sempre melhorar, fazendo uso de tecnologia, tentando melhorar a precisão de quando o entregador chega, como é que o cliente vê isso chegando no pedido dele. Nem sempre, de fato, o atributo de velocidade é o item mais importante, mas também questão de consistência, essa confiabilidade na entrega lá na ponta. Então, foram vários fatores aí super relevantes, e eu acho que o que a pandemia fez foi, de repente, dar uma super acelerada, né, nesse processo todo, né? Já vinha uma adoção e, de repente, isso dá um pico de adoção, e aí essa é a parte feliz da tecnologia, né? Que a gente consegue ganhar um nível de escala, uma eficiência muito rápido, né? A ponto de você sair aí de, sei lá, algumas milhões de entregas para dezenas de milhões de entregas, e isso continuar operando, continuar de pé, né? Então, a tecnologia é fundamental aí nesse processo. Bacana. Vou levantar um outro ponto aqui com vocês, também seguindo a sequência aí com o Patrick, depois com o Fernando, que muita gente, né, acaba falando aí sobre tecnologias mais futuristas, né? Seja o drone, sejam robôs, sejam carros, veículos autônomos como um todo. Queria ouvir um pouquinho, Patrick, como é que você enxerga isso, como que isso se aplica também no negócio de vocês. Depois, Fernando, idem, assim, né? Como que você enxerga e isso se aplica no negócio de vocês. Eu acho que só antes aqui, até fazendo um parênteses, muitas vezes as pessoas falam, poxa, eu imagino um drone chegando na janela da minha casa, com o prato de comida, enfim, com a minha pizza, e a gente sabe que não vai ser bem assim, né, que vai acontecer, mas ainda assim esses modais são relevantes em determinadas aplicações. Então, ouvir aí de vocês para a gente fazer um pouco de troca em cima disso. Roberto, eu acho que, seguindo a sequência aqui, um pouco do que o Fernando falou, a logística, quando a gente usa a palavra experiência, né, a gente tem que transformar, nós aqui que somos especialistas nesse setor, a gente tem que transformar a logística como uma ferramenta de marketing, né? Muito mais do que somente entregar, eu tenho que entregar quando o cliente está em casa, quando o cliente está apto para receber, né? Então, a experiência que eu levo para um cliente que está em casa recebendo da mão do motorista é diferente do que simplesmente entregar na porta e ir embora, né? Então, eu queria fazer esse paralelo aqui com um pouco do que o Fernando falou. E eu acho assim, drone, para mim, assim, drone e carro autônomo é muito legal para a mídia. É muito legal para sair no jornal, é muito legal para sair na televisão. Mas eu acho que, focando aqui um pouco no Brasil, eu acho que a gente precisa fazer um pouco mais o arroz com feijão, muito bem feito, né? Entregar dentro do prazo, entender o perfil do nosso consumidor, porque aquele cara, se você entende o perfil socioeconômico, a cidade onde ele mora, a idade dele, isso te leva a um caminho se você precisa entregar mais rápido ou se aquele perfil daquele consumidor pode receber no parâmetro normal, dentro do prazo normal.
né? Um motorista bem treinado é algo super diferente, né? Um motorista uniformizado é algo diferente. Então, assim, eu acho que se nós brasileiros, antes de pensarmos num drone ou num carro autônomo, se a gente conseguir fazer muito bem feito isso, a gente vai elevar os nossos SLAs operacionais e vai trazer uma experiência muito melhor. É claro que para algumas operações o drone vai funcionar muito bem já, né? Acho que a gente vê vocês aí fazendo testes e outros tipos de negócio fazendo teste também para regiões mais inóspitas, mas eu voto em fazer muito bem o básico ainda. Legal, muito legal. Vai lá, Fernando. Eu super concordo com o Patrick. Acho que tem um arroz com feijão com arroz aí que a gente precisa talvez dar um pouco mais de atenção primeiro, né? E acho que isso não só a nível Brasil, acho que para fora também. Acho que existe muito marketing, né, em cima dessas novas tecnologias. Eu acredito nelas, elas vão chegar, elas serão utilizadas. Talvez não seja tão rápido, tá? Existem também, acho, diferentes teses sobre isso. Super apoio, tá? Testes, né? Acho que vou dar um exemplo. Acho que drones podem ser utilizados aí para entregas, talvez no interior, locais um pouco mais complicados, como acho que o Patrick até tangenciou. Existem algumas limitações ainda, bateria, enfim, até mesmo a capacidade, né? Acho que talvez os drones aí que eu tive acesso, eles levavam no máximo aí 20, 25 quilos. Eu tenho certeza que isso está mudando, talvez já tenha até evoluído um pouco mais. Questão de bateria também, acho que inclusive para carros elétricos. Então, eu acho que as inovações, né, as tecnologias, elas estão evoluindo muito, muito rápido. Então, certamente a gente vai quebrar alguns paradigmas em relação a isso. E acho que no próximo evento a gente já falou, opa, aquele probleminha lá que a gente comentou, né, que talvez fosse um blocker, né, para a expansão daquela tecnologia, talvez já tenha sido resolvido. Então, eu acho que eu acredito muito, tá? Acho que antes de falar dessas novas tecnologias, que falta um pouco mais talvez de sincronismo, né, nas nossas cadeias e falando um pouco até mais do e-commerce, né, que no geral tem talvez uma estrutura logística um pouquinho mais complexa, porque você tem que passar por um armazém, esse armazém você tem que ter locais para você consolidar, fazer bateladas maiores, né, e é um pouco diferente talvez de quando você compara com comida, né, que você faz entregas um pouco mais curtas, num raio mais, né, bem definido. Enfim, o e-commerce acaba demandando um pouco mais talvez de organização, consolidação, para que você tenha, né, um custo um pouco mais eficiente, né? Então, o drone, por exemplo, ele não vai, no primeiro momento, possibilitar você sair fazendo várias entregas, né? Óbvio que depende do perfil, mas você não vai sair ali com 70, 80, 100 entregas, né? Você vai conseguir roteirizar, talvez, isso com a tecnologia atual. Carros autônomos, eu concordo também, acho que é o futuro, vai acontecer. Tem esse tete-a-tete que talvez a gente perca um pouco, né? Vai ter que mudar um pouco a cabeça das pessoas de como ela vai receber. Então, também não adianta nada você chegar com um carro autônomo, uma pessoa não estar em casa e você simplesmente largar na calçada. Acho que no Brasil isso, infelizmente, ainda não funciona. Mas a gente tem que sim falar sobre isso. Eu acho que o fato da gente levantar alguns blockers para isso acontecer hoje já traz algumas soluções, né, de como isso poderia funcionar. Enfim, a gente está também no nosso negócio buscando algumas outras tecnologias. Acho que talvez não tão imediato quanto talvez, né, o próprio iFood, que já está fazendo alguns testes, mas a gente olha muito para veículo elétrico, a possibilidade de a gente ter, né, reduções de carbono. Considerando que a gente tem uma tese um pouco mais de crowdshipping, né, de utilizar recursos da cadeia, né, a gente certamente vai ter que fazer algum investimento, porque dificilmente a gente vai encontrar uma malha, né, pronta, né, de veículos elétricos ou até mesmo autônomos, drones. Então, acho que partiria um pouco das empresas, né, começar a dar esse pontapé inicial para essas novas tecnologias, mas, como eu falei anteriormente, acho que a gente ainda não está pronto, né, não está 100% utilizável para a gente sair fazendo investimentos, buscando eficiência. Talvez mais por uma questão de marketing, né, de início, né, mas acho que por eficiência eu concordo com o Patrick, a gente tem um caminhozinho de arroz com feijão ainda para resolver. Legal, muito bom ouvir. A gente, acho que, sem dúvida, né, acho que se a gente acaba fazendo uma entrega aqui com o drone e no final não chega no tempo, não chega no prazo, o cliente fica insatisfeito, vai ser o caos
sem dúvida. Acho que o grande desafio é como que a gente vai experimentando essas tecnologias e como que isso se encaixa, né, num roadmap ali mais amplo, né? Então, eu penso muito, às vezes, em sistema logístico, né? Eu acho que como vai fazer parte, né, você vai compor esse sistema, alguns desses modais. Então, drone, no nosso caso aqui, por exemplo, quando a gente pega um shopping ou alguma densidade onde você tem bastante oferta de restaurantes e você quer levar essa oferta para uma área mais ampla, que se você fosse num veículo como uma moto, você levaria, sei lá, 25, 30 minutos no trajeto, e eventualmente com um drone você vai levar 6 minutos nesse trajeto. E aí isso expande muito, né, o raio de atuação daquele centro ali que você tem, que normalmente é o próprio shopping. Então, acho que vão ter algumas aplicações específicas, e esse trajeto depois, muitas vezes, ele é complementar, né? Ele é complementado ali na ponta por uma moto, por uma bicicleta, por um patinete, por aí vai. Então, acho que na composição do todo. E concordo, está muito cedo isso ainda no Brasil, né? A gente vem fazendo algumas rotas, acho que a gente hoje tem 2 rotas assim, que são mais consistentes, e quando a gente fala de drone e robô também, né? A gente tem sempre um desafio na questão da comida, que é você retirar ela, né? Fazer o que a gente chama de mensageria, né? Você retira ela do restaurante e leva até um local onde a moto de fato vai coletar essa comida e vai levar, especialmente pensando em shoppings. Então, a gente vem operando o robô na cidade do interior de São Paulo, em Ribeirão Preto, e vem experimentando e aprendendo, né? Acho que vai ter uma curva de aprendizado nos próximos 2, 3 anos, e aí sim a gente vai descobrir como vai acontecer. Muito legal que vocês estarem também em veículos elétricos. Eu acho que tem um desafio tanto para a gente nisso no Brasil, né? Essa questão da emissão de carbono é algo super sério. A gente tem algumas alternativas hoje, né? Pensando especialmente em bicicleta, mas motos elétricas nesse uso intenso que a gente tem ainda é bastante novidade no Brasil, e a gente não consegue ainda, com todos os elementos, substituir uma moto hoje a combustão por uma moto 100% elétrica. Traz vários desafios junto com isso, troca de bateria, autonomia do veículo e uma série de outras coisas. Então tem bastante caminho ainda para ser percorrido em relação a esses modais. Muito legal. Eu vou aqui para minha terceiro ponto aqui do nosso bate-papo, que é um pouco como que vocês enxergam, né, que a gente tem muitas questões sérias no Brasil, né, seja de infraestrutura, criminalidade, fraudes, uma série de outras coisas. Como que vocês enxergam a tecnologia ajudando a destravar o nosso país, assim, né? Como que a gente consegue superar boa parte desses problemas quando a gente pensa aqui nas logtechs, né? O que elas trazem de novidade que ajudam a gente a operar melhor, né, num país como o Brasil, que tem da sua natureza, né, vários desses desafios que a gente precisa, obviamente, ir resolvendo ao longo dos anos. Aí também seguindo a sequência aí com o Patrick e depois o Fernando. Boa, Roberto. Acho que, cara, assim, as startups aí, ou as logtechs, olhando mais em todas as logtechs dentro de um sentido de startup, eu acho que nós conseguimos trazer custos menores, né? Mais produtividade, a gente consegue trazer uma atração de talentos muito boa, né? Todos nós aqui, como startups, os jovens hoje aí querendo buscar essa inovação, essa liberdade, que é o que as startups proporcionam. E aí, visto isso, a gente tende a sempre a trazer essa inovação. E um ponto que eu acho que se tornou mais realidade e que faz uma diferença grande, principalmente numa questão de redução de custo operacional, que está relacionado às logtechs, é a questão de roteirização. Se a gente fizer a gente andar 5 anos para trás, ou talvez um pouco mais, pouquíssimas empresas trabalhavam com roteirização, porque era algo super, um pouco mais caro de acessar, existiam poucos players, os principais players eram players internacionais, né? Não existia um modelo SaaS, era um modelo com uma licença, né, muito caro ter isso. E assim, de 4 anos para trás, surgiram muitos roteirizadores bacanas, algoritmos muito bons, criados dentro de universidades e que trouxeram um ganho de escala muito grande, uma redução de custo operacional, de combustível, de menos veículos, que não a necessidade de muitos veículos, visto você ter
uma boa roteirização. Então, eu acho que isso trouxe uma mudança muito significativa no mercado, né? Então, acho que esse é um ponto a se destacar aí. Legal, muito legal. Fernando? Opa. Bom, a gente acredita muito na questão de ter quando a gente fala, né, infraestrutura aquém do ideal, né, acho que é um dos pontos que você levantou. A gente tem na nossa tese, a gente tem algo muito forte relacionado a você fazer um uso melhor, né, dos ativos. O que significa? Significa que a gente tem ativos a mais do que a gente precisa? Não necessariamente, mas a gente tem muita ociosidade nas cadeias, né? Principalmente no last mile, né, que a gente trabalha bastante. Você sai, às vezes, com ociosidade de tempo, de peso, de cubagem, enfim, dá para. E existem algumas nuances entre só essas três coisas aqui. Quem trabalha com roteirização, acho que o Patrick deve entender bem disso também. Tem umas nuances entre essas variáveis todas que é difícil de se encontrar, né? E roteirização, com o uso de software, algoritmos mais sofisticados, ajuda nessas decisões que estão se tornando cada vez mais complexas. Então, acho que acredito muito, né, que esses experimentos que a gente tem feito, né, acho que todo mundo aqui já testou muito, já errou, já quebrou a cara, tentou de novo, enfim, uma hora as coisas saem e elas tendem a melhorar. Enfim, o uso, não só o uso dos ativos, mas acho que a consequência disso, né, que é a produtividade, questão de custo, melhorar ganhos na cadeia, né? Acho que é importante, nós como empresa de tecnologia, não tentarmos tirar algo da cadeia, mas tentar, na verdade, criar valor, né? Conectar melhor recursos, oferta, demanda, e fazer com que todos saiam ganhando. Então, eu acredito muito nessa questão de melhorar a cadeia como um todo através de produtividade / tecnologia. Uma outra coisa importante também, né, acho que, infelizmente, a gente lida com muitos problemas de criminalidade, sinistros. Às vezes a gente sai com uma rota carregada, a gente é assaltado, às vezes, no começo da rota, a gente perde, na verdade, digamos, a rota inteira, né? Isso, infelizmente, acontece. E acho que, com o tempo, a gente vai aprendendo, a gente vai coletando dados, vai entendendo quais são as regiões mais problemáticas, como que a gente pode evitar isso, como a gente pode, na verdade, contornar, ou como a gente pode, eventualmente, não começar por uma determinada região e chegar nesse ponto um pouco mais crítico, com menos entregas. Então, isso é uma coisa que a gente tem, eu diria que é uma melhoria contínua, né? Eu estaria mentindo se eu dissesse que a gente tem uma solução perfeita que já resolve isso. Mas acho que a mentalidade da gente sempre estar testando, incrementando, iterando, eu acho que traz melhorias e faz com que a gente consiga contornar problemas como criminalidade. Eu acredito também muito, né, para a gente que trabalha, acho que com crowdshipping, que são novas relações de trabalho, gig economy. Eu acredito que isso traz também um ganho maior, né, para a sociedade como um todo, né, principalmente no momento de desemprego. Acho que a gente acaba trazendo mais oportunidades para o mercado e a gente acaba também ajudando, né, na modernização de leis, enfim, tem uma série de leis arcaicas, né, infelizmente, no nosso país, e até já dando spoiler, tem muito a ver com essa questão do gênio da lâmpada que eu ouvia em outros fóruns aqui. Isso é uma coisa que precisa mudar, né? E acho que a gente tem um papel importante de trazer essas inovações e promover, ajudar na resolução desses problemas que tendem a ter aí ganhos enormes para toda a sociedade no futuro. Muito legal. Acho que, de fato, né, elementos aí que vocês trouxeram, seja na questão da reautorização, acho que o ponto forte ali que o Patrick levantou, né, Fernando deu vários exemplos aí, rotas ficam complicadas, né, e eu acho que é legal o que vocês comentaram da cabeça de inovação, né, é interessantíssimo ver que o mundo real é esse, né, a gente, na verdade, faz um monte de erros, né, a gente vai lá, testa, aprende, erra, os problemas existem, a gente sabe que vai resolver, e boa, e vamos em frente. Então, o que eu acho que é muito legal é a gente começar a aplicar essas ideias de inovação para resolver esses problemas complexos. Poxa, hoje a gente fala em face match, né, para você ter uma leitura facial, para você entender melhor ali se o entregador é o entregador mesmo e como é que você pode tentar sustentar isso numa escala enorme, né? Imagina você conseguindo checar tantos perfis ao mesmo tempo, de uma forma bastante precisa, assim, né, como é o face match. Seja validação de documentação, né? Existe um mundo aí por trás aí tentando contornar esse tipo de problema.
Questão da roteirização, sem dúvida, né? Ainda mais quando a gente fala de entregas mais complexas, são muitas paradas de descarregamento ou mesmo de carregamento, e a gente conseguir avançar nisso. Então, realmente, assim, acho que tecnologia ajuda a resolver boa parte desses problemas. A gente vai criando novas soluções, trazendo muito mais informação, e eu acho que à medida que a gente vai conseguindo conectar, né, todos esses elos da cadeia, fazendo melhor essa combinação entre os modais, a gente assim, supera bastante os problemas de infraestrutura que a gente acaba encontrando. Então, usar o modal apropriado quando a gente está falando de uma entrega de última milha, em locais super urbanos e densos, onde muitas vezes o modal mais leve, como uma moto, uma bicicleta, termina aquele trajeto, mas na verdade você já vem aquilo ali desde uma warehouse, né, de um centro de distribuição mais amplo, muitas vezes mais no interior, e aí eu acho que a tecnologia conseguindo conectar isso vai matando várias dessas ineficiências que existem na cadeia. Então isso é muito legal, isso no final lá na frente vai reverter em redução de preço, melhor qualidade de serviço para o consumidor, que melhora a vida de todo mundo. Bacana, pessoal. Vou aqui para o meu próximo ponto aqui com vocês. A gente fala cada vez mais, né, em entregas super rápidas, existe um mundo aí de ultra conveniência, literalmente, né, em vários países, né, a gente fala muito disso. No iFood a gente também acaba fazendo entregas aí de 10, 15 minutos, e a gente sabe também que não é muito, ao mesmo tempo não é só o atributo tempo, né, o fator, a velocidade com que o produto chega até você que de fato interessa. Existe uma série de outros fatores, como a consistência desse serviço, e existem demandas e ocasiões diferentes, né? Tem ocasiões que você fala, poxa, na verdade eu não quero que chegue em 15 minutos, eu prefiro essa entrega daqui 7 dias no meu endereço, porque assim eu me programo melhor para receber, ou enfim. Como é que vocês enxergam isso na experiência do cliente? Começando também pelo Patrick, depois com o Fernando, que quais outros fatores aqui vocês colocam que é bastante importante quando a gente pensa de fato na logística, melhorando a vida das pessoas, atendendo as ocasiões de consumo, as necessidades que elas trazem? Roberto, eu acho que eu já falei aqui sobre a logística como uma ferramenta de marketing, né, e não simplesmente uma entrega, como até pouco tempo atrás ela era o patinho feio dentro de uma cadeia do supply chain ou dentro de uma cadeia produtiva. Hoje se vê muito mais valor para a logística, principalmente para o last mile. Ele tem gerado valor, ele tem gerado experiência. E assim, aqui na Vetex a gente trata muito 2 pilares, tá? E aí eu vou trazer dados aqui para vocês para te responder isso. São dados de mercado, não são dados nossos, são dados públicos. Assim, 50% das ligações de call center são relacionadas a uma simples pergunta: que horas eu vou receber a minha compra, né? A gente tem hoje produtos que resolvem esse tipo de dor. E a segunda grande dor que a gente trata dentro da logística é referente ao abandono de carrinho. Se a gente for olhar, 50% dos abandonos eles estão referentes à logística. E aí eu falo, dentro da logística, eu vou falar de 2 focos: preço de frete e prazo de entrega, né? Então, você olha o quanto a logística ela é relevante dentro do digital commerce, né? Dentro do varejo como um todo. Então, assim, se a gente conseguir atrelar informação em tempo real por esse prazo, o nível de experiência tende a subir. É claro que é difícil, né? Sempre você põe na balança, nem sempre você consegue atender tudo isso, mas olhando esses números que eu trouxe aqui, que são números enormes dentro do todo, você tende a ter algo relevante. E eu tenho uma frase que eu falo muito, que é: entregue para pessoas, não para lugares, né? A maioria das transportadoras simplesmente chega, entrega e vai embora. Eu comentei há pouco qual é o diferencial de você entregar na mão do seu cliente. É claro que esse cliente nem sempre está em casa para receber, mas quando é possível, sim. Você falou da entrega rápida. A gente tem que entender a diferença entre entregar, né, um food, que é o caso de vocês, e entregar uma geladeira. Eu comprei uma geladeira hoje, vou receber amanhã. Cara, eu não estou programado para receber amanhã, porque eu tenho que mover um móvel para a geladeira entrar, etc. Então,
são cenários que todo mundo precisa entender. Eu acho que essa guerra de experiência de entrega, ela está tão grande que ela chegou no CONAR, né? Recentemente, um grande varejista entrou no CONAR exigindo o direito ou pedindo o direito de usar o termo a entrega mais rápida do Brasil. Olha o nível que se chegou de grandes varejistas brigando por esse termo, quanto hoje ele está tão em evidência, quanto ele é tão importante, quanto então a logística realmente está se tornando a bola da vez aí dentro do varejo, dentro das indústrias, dentro do e-commerce. Então, eu acho que tem muita coisa para levar experiência, tem clientes inovando aí, colocando um perfume dentro da caixa, então eu abro uma caixa, vem aquele odor, isso você conquista o cliente. Eu já vi uma operação sendo de um produto super premium, cara entregando de terno, né? Então, assim, acho que tem muita coisa bacana acontecendo. Acho que o mais legal é que o nosso setor está cada vez em mais evidência. Muito legal. Esse dado super interessante, né? Esse dos carrinhos, essa questão de as pessoas também ligarem para saber onde está. Vou passar aqui para o Fernando e a gente volta aí para comentar depois. Vai lá, Fernando. Não, e rapidamente, né, comentando, né, esse número, eu certamente dentro desses 50% que você comentou, você tem uma parcela considerável de entregas que estão no prazo ainda, né? Então existe uma ansiedade, né, das pessoas querem saber o que está acontecendo, né? Que gira muito em torno da visibilidade, né? Que tipo de visibilidade nós damos aos nossos clientes. E aí, comentando, né, até fazer um rápido comparativo, né? Quando a gente está falando de comida, né, tem essa expectativa dos 15, 20, 30, no máximo 1 hora aí, né? Depende um pouco aí do tipo de comida, região. No e-commerce, você tem né? Você pode ter também isso em horas, mas você tem entregas no dia seguinte, ou alguns dias, ou horas. Acho que claramente existe uma oportunidade aqui de diminuir esses prazos, né? Acho que com até um case interessante que a gente já viu na China, né? Com o Cainiao, operando junto com a Alibaba, você mais volume te viabiliza fazer mais coisas, né? Se você tiver uma boa tecnologia ali de consolidação, uma identificação rápida dessas oportunidades, você pode transformar, por exemplo, entregas que eram feitas em dia seguinte em mesmo dia, ou mesmo dia em poucas horas, né? As janelas, elas vão diminuindo, né? E fala-se muito em janela de planejamento e e-commerce, né? Porque você espera consolidar um pouquinho para fazer entrega. A gente certamente tem uma revolução aí de prazos, e sem sombra de dúvida aí, acho que tem uma oportunidade da gente transformar muitas entregas aí que eram feitas em um dia em questão de pouquíssimas horas, né? Acho que para diferentes regiões que antes nem sonhavam com isso. Acho que tem uma questão também de customização dessa experiência do cliente, né? Alguns vão preferir uma entrega mais rápida, outros, como o Patrick falou, vão preferir um pouco mais de pontualidade, né? O dia certo ou a janela certa. E cada cliente vai ter a sua prioridade, né? Cada um vai ter a sua ponderação ali interna do que se julga mais relevante. Pode ser o cliente final decidindo isso, pode ser a própria empresa embarcadora, né? Também definindo o que é importante. Uma coisa que a gente trata de maneira muito séria, né, aqui no nosso negócio, é o que a gente chama de entrega do jeito certo, né, que é uma capacidade de você customizar a experiência, né? Tem clientes que vão querer, de fato, preço, tem cliente que vai querer pontualidade, tem cliente que vai querer um milk run hiper customizado ali de coletas e entregas. Então, cada um tem o seu jeito de operar e cada um vai ter o seu conceito do que é o mais certo, né? E eu acho que um grande desafio que a gente chega para o futuro, né, e a gente trata isso também como um processo aqui a ser desenvolvido aí nos próximos meses / anos, chegar no nível mais granular, né? E tentar, de fato, identificar, né? O Patrick quer a entrega ali naquele slot ali de 20 minutos, 30 minutos. Tecnicamente é possível, né, a gente fazer isso em escala com o uso de tecnologia, né? Certamente isso tem alguns pontos contra, né, em termos de eficiência de rota, eficiência de cadeia, mas eu acho que com mais volume, mais tecnologia, a gente consegue chegar num nível muito interessante de customização, né? E aí um rápido comentário, que também é um desafio no nosso negócio, muitos clientes tiveram uma primeira experiência de visibilidade, tracking em tempo real, a partir do food delivery, né? Então, inclusive graças a iFood, né, e outros aplicativos, né, que investiram muito nisso. E eles cobram essa mesma experiência em outros mercados, né? Então,
a pessoa fala, pô, pedi uma pizza, acompanhei no iFood aqui, vi o cara chegando, né, caminhozinho bonitinho, né, consegui interagir, né, não preciso nem passar por um saque porque eu consigo mesmo fazer um autosserviço. Isso é uma coisa muito legal. E os clientes começam a cobrar isso no e-commerce, que é uma logística que às vezes é um pouquinho mais complicada, e não só no e-commerce. Agora, no B2B, a gente começa a ver demandas parecidas. Então, eu acho que é uma revolução que a gente começa a ter na logística, que, na minha opinião, começou mais com essa hiperconveniência, que acho que é super bem servida aí no food delivery, e a gente precisa levar esse nível de serviço, essa qualidade, essa tecnologia de tracking para outros segmentos aí adjacentes. Muito legal. E essa questão do tracking fala bastante, né, com o ponto do Patrick, dos 50% das pessoas ligando para falar, oi, onde está meu pedido, né? Então, realmente conecta tudo ali no final. E eu acho que, direcionalmente, né, a gente tem tanto espaço de... Claro que quanto mais competitivo for esse preço, vai ser melhor, e a outra direção também vai ser, talvez não necessariamente o mais rápido possível, mas ter as opções que eu gostaria, né? Seja para agendar daqui a um tempo, seja para receber de imediato, enfim, você ter as opções, ter a possibilidade como cliente, enquanto cliente, né, de fazer essas combinações. Acho que isso destrava bastante coisa, abre um mundo aí de possibilidades, né, de vários produtos que a gente estava acostumado com uma cadeia de valor que te entrega isso em muito mais tempo. De repente você fala, bom, isso é possível receber ainda hoje. Isso é muito legal. Bacana, pessoal. Eu vou para uma próxima pergunta aqui, que é quase um pouco do spoiler aí que o Fernando comentou, mas quase o gênio da lâmpada aqui. Se vocês pudessem fazer um pedido aí para seus problemas fossem resolvidos, né? O que vocês escolheriam, né? Onde vocês acham assim, que gastariam aí o pedido de vocês para resolver um grande problema, uma grande dor, uma oportunidade de inovação, enfim, alguma grande questão que vocês enxergam? Roberto, eu vou contar um exemplo meu que aconteceu recente para trazer o que eu pediria para o gênio. Eu comprei um livro recentemente, deve ter uns 2 meses, e eu não identifiquei ali no e-commerce que era um livro usado. Eu comprei, chegou, e aí quando eu recebi esse livro, tinha uma cartinha. Não sei se você do vendedor, né? Não sei se você percebeu, mas esse livro ele está todo rabiscado, né? Com a canetinha marca-texto, né? Se você quiser devolver, fique à vontade, está aqui meu telefone celular, pode me ligar. Cara, eu abri o livro estava inteiro riscado. E aí eu liguei para essa pessoa, falei, putz, você me mandou aqui o livro todo riscado, tal, como é que eu faço agora? Ele foi de uma simpatia, ele teve uma decência no atendimento, ele foi tão delicado na forma de atender o cliente, de mandar a cartinha. E eu fiz um paralelo entre eu ler do jeito que estava, que era um livro que eu queria muito, e a dificuldade que eu ia ter na logística reversa, na devolução, que inclusive ele falou, ele pagaria a devolução, que eu preferi ler o livro riscado. E deu tudo certo. No final, o conteúdo era o mesmo, eu li, e eu preferi isso em detrimento a uma devolução. Então, eu acho que uma dor que hoje ninguém ataca, ou pouquíssimos atacam, é a questão da devolução dentro da logística, né? Muitos clientes deixam de comprar alguns produtos com medo de como ele vai devolver. Isso é um dado real, não tem um número aqui agora, mas isso é um dado real, né? Existe muito abandono de carrinho, porque principalmente para calçados, por exemplo, que depois a dor de ter que ir até o correio para fazer uma devolução, ela é grande. Então, acho que talvez o gênio, quem sabe um dia eu possa trazer uma solução, alguém aí que está nos ouvindo aí, cria uma startup bacana e resolve isso. Tem várias resolvendo já, né? Mas acho que falta uma para bater na veia. Legal, muito legal. Vai lá, Fernando. Não, muito legal, e assim, um comentário, né? Eu comecei, na verdade, minha carreira em logística, cuidando de logística reversa, né, de e-commerce. Então, as empresas, elas se orientaram muito ao processo de entrega e muito pouco ao processo de reversa. Inclusive, os sistemas, né, que cuidam disso no mercado, acho que até hoje, né, tem muitos sistemas que não se adaptaram, né, à logística reversa. Então, é difícil você gerenciar. Mas, enfim, só um comentário. Acho que
Se eu tivesse acesso ao meu gênio da lâmpada, né, eu acabei dando um pequeno spoiler aí, né, porque eu sabia que de outros fóruns aí o pessoal tinha perguntado algo parecido. Eu pediria para acabar um pouco de burocracia em logística, né? Então, quando a gente fala dessa logística, né, um pouco mais estruturada, entre estados, entre cidades, que demanda emissões fiscais, papel, enfim, é uma complexidade só. Então, eu pediria um pouco menos de papel, um pouco menos de procedimentos que não são necessários. Tá? Eu vou dar um exemplo, é algo bastante técnico do nosso mercado, mas existem documentos que você emite para fazer transferências interestaduais e houve, né, nos últimos anos, uma digitalização. Tá? Acho que o governo, né, o Congresso, eles reconheceu que havia uma oportunidade de você simplificar o processo com a criação de documentos digitais, como, por exemplo, MDF, CTS, etc. Mas, ainda assim, existem auditores que gostam de ter papel. Por mais que você tenha o digital, ele gosta de ter papel. Então, a gente está no mercado que tem uma cabeça muito, se usando o termo correto, muito arcaica. Né? Isso dificulta alguns saltos de expansão, de implementação rápida. Então, eu certamente pediria para o gênio aí da lâmpada dar uma olhadinha nessas inovações que acabaram não sendo aplicadas na prática em alguns casos. Outro exemplo, né, de burocracias, né, quando a gente lançou a Elo, uma das exigências que você tem para você lançar uma empresa de logística, né, uma transportadora, é você ter um veículo, né, ter um veículo próprio. Então, curiosamente, a gente surgiu, né, com a cabeça de aproveitar melhor os recursos da cadeia, de uma maneira leve, escalável, ajudando empresas a usarem melhor os seus recursos. E a gente teve que comprar um carro para começar, para abrir o CNPJ, né, para ter a licença. Então, a gente foi num ferro velho, comprou um carro e, enfim, passamos com 6 bolas. Basicamente foi isso que a gente fez. Funciona, está bonitinho, estamos dentro da lei, mas são leis que a gente não tem certeza se surgiram por lobby ou por algum outro interesse, mas se a gente quer realmente transformar o mercado, a gente precisa começar a quebrar esses paradigmas, essas leis que elas não são pró-inovação e nem pró-empreendedorismo. Tá? Então, isso certamente atrapalha muito, né, o lançamento de novas soluções, aumenta muito o nosso risco Brasil também, isso acaba estando relacionado. Então, eu com certeza pediria ao Gênio aí para ele dar uma olhadinha nisso e tentar tornar o nosso país um pouquinho mais... talvez trazer uma mentalidade mais facilitadora de inovação. Muito bom, muito legal. De fato, né? Acho que grandes dores, né? Logística reversa pode ser o caos aí se a gente não tem um fluxo claro de como tratar isso, tecnologia, como é que o cliente reenvia o produto, né? Como é que a empresa recebe de volta e por aí vai. E eu vejo muito espaço aí também na questão da burocracia. Tem um mega desafio, né, no Brasil. E se fosse também para eu fazer o meu pitaco aqui, eu colocaria que formação de pessoas em tecnologia, né? Acho que é o nosso recurso mais escasso. E se a gente pudesse ter um Brasil aqui com cada vez mais educação, cada vez mais pessoas tendo a oportunidade de estudar inteligência artificial, tecnologia, programação, eu acho que a gente pode dar um salto aí na nossa economia, a gente pode ter avanços que são incríveis, né? O iFood mesmo vem fazendo um programa de formar 25 mil pessoas, né? Pessoas normalmente em situação econômica mais vulnerável, né? Seja onde quer que elas estejam, a gente vai tentar buscar essas pessoas e dar essa oportunidade, que isso pode ser transformador aí na vida delas. Então, realmente são 3 elementos aqui, e para que a inovação aconteça, né, a gente realmente precisa dessas políticas públicas que elas sejam facilitadoras, né, elas viabilizem para que o Brasil seja não só para sempre o país do futuro, mas seja o agora, né? Sempre vão acontecer os problemas e a gente precisa estar aqui para resolver e seja lá o que for, né? A inovação ela vai acontecer, as políticas públicas são importantes para viabilizar isso. Pessoal, foi ótimo, agradecer também especialmente aí, né, Patrick, Fernando e equipe aí da Liga Ventures que está com a gente, que viabilizou todo esse painel, que promoveu, realizou todo o painel. A gente fica feliz de poder ter um pouco dessa discussão, fazer um pouco de trocas aí, né? Acho que, embora a Logtechs, cada uma com um setor, um ramo de atuação um pouquinho diferente, bastante complementar, então super interessante. Pessoal, obrigado, nos vemos, foi muito bacana o painel. Valeu, é isso aí. Tchau, tchau.